Olá, meu amigo e minha amiga que nos assiste aqui na internet. Você já me conhece, eu sou o Gui Dias e está começando mais um Channels Cast, o podcast da Channels, a maior e melhor comunidade de monetização da América Latina. E hoje eu estou muito animado porque a gente trouxe uma convidada incrível, cheio de resultados. E antes de apresentá-la, eu quero ler as suas credenciais. Gente, olha só. Ela já tentou de tudo para ganhar dinheiro na internet antes de acertar no YouTube. Ela entrou na Channels em agosto de 2024 como última tentativa de sair do fundo do poço. Criadora de 4 canais monetizados, sendo um deles no primeiro vídeo postado. Vai conversar sobre isso aqui. Ela vê a vida como um grande experimento. Testar, errar e ajustar até encontrar a fórmula certa. Ela criou sua liberdade financeira aqui no digital e agora está construindo uma rede de canais. Senhoras e senhores, é com prazer imenso que eu apresento Bruna Pimpinelli. E aí, minha amiga, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, e você? Estou bem, graças a Deus. Vamos bater esse papo aqui. Tem muita coisa que eu quero saber de você, muita curiosidade. E, né, antes, Nossa, eu quero saber quem é a Bruna Pimpinelli antes de conhecer esse mundo do YouTube, dos canais Dark. Conta pra gente aqui a sua história pregressa ao YouTube. Estamos curiosos. cara, a Bruna antes do YouTube. Eu sempre fui, assim, uma empreendedora, porque eu cresci com o meu pai sendo empreendedor, então ele teve vários negócios, e eu cresci vendo ele se jogar na vida, ter vários negócios, largar negócio, criar negócio, e foi essa doideira, desde pequena, com essa referência dentro de casa. Só que, tipo, por ele ser, assim, um pouco instável e trocar muito, a gente tinha muito problema familiar. Então, eu cresci buscando dinheiro também. Ao mesmo tempo que eu queria criar, inventar e, enfim, experimentar a vida, eu tinha esse peso de buscar o dinheiro em tudo que eu fizesse. Porque, de alguma maneira, eu queria salvar a minha família. Eu achava que se eu tivesse o dinheiro, esses problemas eles seriam resolvidos. Então, ali, desde pequena, eu já comecei a buscar maneiras de empreender e ganhar dinheiro. A primeira porta foi meu próprio pai que me abriu, que ele viu que eu tinha vontade assim, e ele me chamou para trabalhar na livraria que ele tinha. Ele tinha uma livraria e aí eu fiquei lá trabalhando, ainda estava na escola, até mais ou menos, sei lá, acho que eu fiquei uns 4 anos trabalhando com ele. E eu ganhava, tipo assim, R$ 20 por semana, era um negócio quase escravo. Mas era mais para realmente pegar a experiência da vida. Só que aí tipo, chegou um momento ali que eu acabei a escola e eu falei, meu, eu não quero essa vida, né? Eu preciso sair desse âmbito aqui familiar, preciso ir para o mundo, conhecer pessoas para me conhecer, porque eu só tinha vivido ali naquele mesmo lugar a vida inteira. E aí eu comecei a, sei lá, vender coisas. Então, primeiro eu vendi brigadeiro, aí eu fui entregar panfleto, e fui fazer essas coisas assim, que era o que eu tinha ali na minha realidade para ter um escape, para ter os primeiros reais que não fossem ali da minha família. Depois de um tempo, eu falei, meu, não aguento mais isso, quero viajar, quero sair desse lugar. Aí eu entrei no negócio de telemarketing só para tipo pegar o salário de um mês e poder viajar. Porque meu sonho era viajar o mundo. Tipo, eu tinha esse sonho, eu acho que eu tenho até hoje, assim, mas ele ficou um pouco adormecido nesse tempo. Então aí eu fiz isso, fui viajar, fui pro sul, curti lá sozinha e tal. Acho que eu tinha 17 anos, meu pai teve que assinar para eu viajar sozinha, porque eu era menor de idade. E aí eu voltei e falei, cara, tá, o que que eu vou fazer agora, né? Porque eu não tenho dinheiro, eu vou fazer 18 anos e eu minha mãe tá enchendo o meu saco para fazer uma faculdade. Eu não quero fazer faculdade e também não sei o que eu quero fazer. Aí eu comecei a procurar emprego. Então, eu procurei emprego, trabalhei de auxiliar de ultrassom, aquelas meninas que ficam digitando, sabe, em sala de médico. Aí depois eu fui atrás de outras coisas de revender roupa, de ia no Brás, comprava roupa e revendia, tinha um site. E foi aí, através dessa ideia de ter um e-commerce, que eu conheci o dropshipping. Que... Não, minto. Antes disso, antes do drop, eu
Cara, eu fiz trade, sério, fui pro mercado financeiro e ficava operando aquelas doideiras todas. Isso é muito aleatório, mas isso me ensinou uma coisa muito importante que depois eu vou falar que me ensinou no YouTube. Depois disso, eu falei, meu, isso aqui não é pra mim, né? Eu acho que é um trabalho que era extremamente exaustivo, assim, tipo, ficar na frente do computador o dia inteiro vendo gráfico e tomando risco e tudo isso. Aí eu caí no dropshipping. E o dropshipping foi a minha porta de entrada para o digital. Isso foi em 2020. 2020 eu criei várias lojas, eu testei vários produtos, só que eu tinha esse problema de eu queria cortar sempre os caminhos, porque eu comecei a aprender sobre tráfego pago e eu vi que o tráfego pago era uma maneira de alavancar as coisas. E eu queria alavancar as coisas, mas eu não tinha o dinheiro para poder trabalhar com o tráfego pago. Só que a lorota daquele momento era que você podia investir R$ 10 e podia voltar, sei lá quantos, né? Todo mundo falava que bastava R$ 10 no gerenciador de anúncios e aí você podia ficar milionário com aquele dinheiro. O que não é verdade, né? Porque vai muito dinheiro, ainda mais se você não tem experiência nenhuma. Então eu fiquei, tipo, uns 2 anos, assim, indo e vindo no dropshipping. Aí eu tentei abrir outra loja de roupa também. Eu sempre largava as coisas, eu também me sabotava muito. Às vezes a loja estava dando certo, eu tinha medo do sucesso e aí eu parava, tipo, eu largava. Até que eu acertei o meu primeiro produto, que foi um produto que me rendeu mais de R$ 100 em um mês e eu fiquei, tipo, louca com isso. Só que, ao invés de eu pegar esse produto e escalar, eu me sabotei de tal maneira que, quando eu vi esse dinheiro na minha conta, eu entrei, assim, praticamente numa depressão, assim, profundíssima, que eu não conseguia mais sair. Eu, tipo, foi bizarro, assim, foi um poço, ali que começou o meu poço. Eu dei uma entradinha no poço e fui, a partir daí, até 2024, tentando sair dele, sabe? Depois disso, eu tentei outras coisas também, mas eu tava muito desacreditada da vida, porque na minha cabeça era assim, cara, eu consegui esse dinheiro e mesmo assim eu me sinto triste. Tipo, qual que é a motivação? Como é que eu vou buscar? O que que eu vou buscar agora? Se antes eu buscava o dinheiro para salvar minha família e não sei o quê, quando eu consegui esse dinheiro, eu encontrei um abismo gigante entre tudo, assim. Eu não tinha mais o que fazer ali. E aí eu tive agência de marketing, eu trabalhei numa startup, e até minha irmã trabalhou comigo, a gente trabalhou juntas. Fui levando a vida assim, tipo, tava ganhando ali R$ 2.000 por mês, vivendo muito aquém, assim, da minha capacidade. E aí, em 2023, eu pedi demissão, a gente decidiu que a gente não ia mais trabalhar vendendo serviço, e eu coloquei na minha cabeça que eu queria ganhar em dólar. Do nada veio, assim, um negócio, falei, meu, se eu moro no Brasil, e se eu ganho em dólar? Eu vou ser 5 vezes, 6 vezes mais rica aqui, tipo, é muito mais fácil, é muito mais simples, sei lá, o esforço é bem menor. E aí apareceu o mercado de afiliado, aquele afiliado na gringa que eu vendi lá, tal. E de novo eu cometi o mesmo erro de contar com o tráfego pago, porque eu anunciava no Google e aí a partir, tipo, dos cliques ali, a pessoa comprava ou não o produto. E, meu, eu fiquei 6 meses tentando, eu fiz um dinheiro até, mas, tipo assim, eu fiz R$ 4.000 e gastei 4.100 em tráfego, então eu não fiz nada. E aí, depois disso, eu falei, meu, chega. Eu vou começar do começo. Pela primeira vez na minha vida, eu não vou querer pular etapas, eu vou começar do começo. E foi quando a Channels apareceu e eu achei muito coerente, porque eu não precisava investir em tráfego, eu precisava fazer de uma maneira orgânica e usar esse algoritmo do YouTube ao meu favor, com a moeda da vez, que é a atenção, né? Tipo, então eu estaria usando uma coisa que as pessoas querem trocar e não precisaria gastar dinheiro com tráfego para impulsionar aquilo para chegar nas pessoas. As pessoas viriam até mim. E aí foi quando eu inverti a ordem e caí, cheguei na Channels e tal. E esse é o meu antes do YouTube, trajetória até ele. Uau, que jornada até aqui, olha isso, minha gente. É mercado financeiro, agência de publicidade, dropshipping, telemarketing. Caramba, que interessante seu background. Eu achei também interessante você comentar, né, que aparentemente você então teve que dar alguns passos atrás, começar certo, né, começar, entre aspas, do zero, né?
Aham. Acredito que você tenha tido medo nessa hora, né? Como é que foi, então, você lidar com esse medo, entrar na Channels, que era algo novo para você, né? E começar esse algo do zero? Como é que foi essa hora, então, que você entrou na Channels? O medo, ele foi, era um medo, mas era um medo diferente, era um medo de ser lento demais. E como eu gostava da velocidade, eu gostava da alavancagem das coisas, eu fiquei com medo de desistir, por ser, na minha cabeça, seria lento. O que é engraçado, porque na verdade foi o negócio mais rápido que eu já tive, que me trouxe resultado mais rápido. Mas naquele momento eu não sabia disso, né? Então eu tinha esse medo. Só que como eu tava muito mal, era realmente a minha última tentativa, assim. Eu falei, cara, eu realmente não tenho nada a perder, porque se não for isso, eu desisto. Eu tava prestes a desistir, assim, tipo, porque eu não botava mais fé no mercado digital, eu tava extremamente me sentindo lesada por tudo, e o medo, ele acabou sendo menor do que a minha vontade de sair daquela situação que eu tava. E aí, você perguntou do momento que eu entrei Isso, como é que foi o seu início na Channels? Essa bola de neve aí que você estava. Então, aí eu entrei na Channels em agosto de 2024 e os três primeiros, agosto, setembro, outubro, os dois primeiros meses foi um pouco conflituoso, assim, porque eu tinha muitas crenças, assim, em relação ao nicho. Eu tinha o meu problema no começo que demorou um pouco, mas foi por conta do nicho. Eu achava que o nicho mais aleatório era o melhor, não o que eu me identificasse mais. Eu achava sempre que o segredo estava em algo que não era exatamente o que eu queria fazer, o que eu sentia que eu tinha que fazer. Então eu fiquei 2 meses fazendo vários canais. Eu criei canais de tudo quanto é tipo. O meu primeiro canal foi de astronomia. E é um assunto que eu nem sei nada direito, sabe? Mas eu tinha essa crença de que as coisas que eu gostava de verdade não iam me dar dinheiro. Então eu sempre ia o mais aleatório possível. E aí, quando eu parei assim, falei, cara, não, eu vou criar o canal, que foi o canal que eu tive essa ideia, foi o segundo canal que eu tentei criar, mas abandonei, que era o canal de histórias. Porque desde nova, desde criança, eu gosto muito de escrever, eu ficava lá na livraria do meu pai escrevendo um monte de coisa, de personagem, tudo isso. E eu gosto de escrever originalmente. Então era o mais óbvio, assim, tava na minha cara. Só eu que não via, né? Daí eu criei esse canal no final de outubro. Falei, não, vai ser história e não tem outra. Tipo, eu não vou mais olhar pro lado, eu vou é que nem casar com alguém. Casei com essa pessoa, não vou mais olhar pro lado, não vou mais ficar, tipo, de nada, é isso. Quando eu fiz isso, foi, tipo, muito rápido. Em 30 dias, eu monetizei esse canal. Só que aí, é uma coisa que eu até falei lá no meu relato, que o YouTube, ele é, na verdade, ele é muito mais do que só o dinheiro. Ele é algo que me ensinou, assim, realmente sobre as minhas crenças. Eu tinha muita crença, eu tinha muito medo, travas, assim, muita coisa. Eu tava ali com o resultado extremamente estagnado no canal, 2 meses, o mesmo resultado, nada que empolgasse, assim. E aí foi quando a minha irmã começou a ter os primeiros resultados e ela chegou e ela falou: Meu, olha isso aqui, tipo, o que que é isso, sabe? E aí eu falei: Meu Deus, o que que eu tô fazendo? Que eu tô aqui parada, tipo, alimentando só esse canalzinho aqui com medo de acelerar, de arriscar. E aí foi quando eu criei meu segundo canal, no momento de revolta. Falei: Meu, não é possível, eu vou monetizar esse canal em 7 dias. Tipo, não tem outra alternativa, eu não duvido disso, e vai ser assim. E assim foi. 7 dias, o segundo canal foi monetizado. Aí, quando eu monetizei esse canal, eu fiquei muito confiante. Eu falei, beleza, tá? 7 dias, agora eu vou conseguir fazer outro em 5. Aí foi em 3 dias. Tipo, 2 semanas depois, ou uma semana depois, eu criei esse outro canal. Monetizei ele em 3 dias. Aí eu fiquei, meu, eu realmente crio tudo. Eu crio tudo que eu quiser. Tipo, eu crio tudo que eu realmente acredito. Se eu não duvidar e for intensa naquele processo, tipo, vai acontecendo. O que trava tudo é o que a gente acredita, a dúvida trava o nosso processo e deixa ele muito mais lento do que ele poderia ser. E aí o terceiro canal eu falei, tá bom, então, se eu crio tudo, então eu vou monetizar isso aqui no primeiro vídeo.
E até escrevi lá onde eu anoto os roteiros e tudo, monetizado o primeiro vídeo. E aí foi, eu postei o vídeo, aí era uma quinta-feira, eu fui pro interior, deixei o vídeo lá. Quando eu voltei na segunda, o vídeo já tava, tipo, com quase 90 mil, já tinha batido as métricas. E aí ele explodiu e chegou quase 500k o primeiro vídeo. E aí foi onde eu percebi que realmente não tem limite para o que você definir, o que você acredita e o que você quiser criar ali dentro do YouTube. O YouTube, ele é só um lugar onde você pode visualizar a vida, assim, de uma maneira prática, sabe? E a nossa consciência. Entendi. Cara, é muito interessante eu vou chamar assim, modus operandi, né? Primeiro que você venceu crenças, né, que existiam dentro de você, e a partir dessa conquista, né, de superar essas crenças, você então passa a ter mais confiança em você mesmo, e você mesmo se coloca novos desafios, porque agora você está destemida, né? E como você está Isso. confiante, você coloca esses novos desafios, você sobe o sarrafo e você vai lá e bate, né? Uhum. Eu quero saber como é que você se sente agora, se você sente algum tipo de poder, se é uma calma que você sente dentro de você, sabendo que agora as coisas que você sente, pensa, elas se manifestam. Eu queria saber de você como é que é esse sentimento. O que que você sente aí dentro? É uma paz? É uma certeza? É uma calma? É essa agitação? Às vezes você é calma por fora, mas existe uma agitação dentro. Eu quero saber de você o que, que existe aí dentro que faz você conseguir manifestar assim as coisas. Eu acho que o principal, assim, é a certeza. Ela nasce de um desejo que eu acredito que é possível, porque primeiro eu tenho que acreditar que é possível. Então, se eu não acreditasse que, sei lá, seria possível monetizar no primeiro vídeo, eu não teria conseguido, porque eu acho que o primeiro passo é realmente esse desejo, mas ele tem que ser coerente com você naquele momento. Então, o que eu mais sinto hoje em dia é louco, porque eu nunca senti isso. É uma certeza, é uma tranquilidade. Eu tenho, às vezes, uma euforia quando eu tenho uma ideia e eu fico eufórica, mas ela é uma coisa que passa assim muito rápido. Eu não dependo mais da euforia para criar nada, porque eu crio tudo num estado de certeza, assim, de calmaria, sabe? E sem pressa, sem ansiedade. É uma coisa quase se eu sou como se eu soubesse que já existe, já existe. Então, se já existe, eu não preciso perseguir aquilo, porque já existe, já é meu. Então, é calmo, não é eufórico, sabe? Incrível. Bom, eu vou chutar aqui e vou falar. Você atingiu o nirvana, então, né? A iluminação que os budistas dizem. Você, inclusive, na sala de conquistas, você citou Paulo Coelho, né? A frase: quando Uhum, você quer algo, o universo conspira para que realize o seu desejo, que é do livro do Alquimista, né? isso. Você estava, inclusive, comentando comigo mais cedo que você entrou na Channels por causa do livro do Alquimista também, né? Você conheceu o Uhum, Cassiano. É incrível como o mental da gente, como a gente é capaz de manifestar as coisas, né? E é incrível ver aqui na minha frente, né, uma pessoa realizada, que gosta do que está fazendo, não é mesmo? Nisso já tem uma uhum. energia limpa, eu acredito, né? Você gosta do nicho que você atua. Com isso, já as coisas já fluem mais fácil para você. Você se propôs a vencer as crenças que te travavam, né? E agora você é literalmente uma máquina imparável de produção de conteúdos para o YouTube. E, inclusive, entrando nessa parte mais técnica, né? Você já disse como você escolheu o seu nicho, né? Que era uma preferência pessoal, né? Que estava óbvio para você, estava óbvio, não estava óbvio para você, mas estava óbvio que seguir por esse caminho ia ser interessante, porque você gostava, né? Uhum. Isso vai ajudar muita gente, porque muitas pessoas também acham que existe um segredo, que existe um nicho secreto, não é mesmo? Quando, na verdade, você começa, pelo menos começar no YouTube com um assunto, um nicho, um tema que você já tem identidade, né? Algo pessoal, facilita muito a sua vida. Mas tudo bem, agora você tem essa, vamos chamar assim, essa rede, né? De 4 canais monetizados, é isso mesmo? Isso aí?
Esses 4 canais que você tem, mesmo nicho ou você diversificou? É tudo de história, o mesmo nicho. Todos no mesmo nicho. Você Uhum. então mudou o idioma, mudou o subnicho, como é que você faz? Eu tenho dois em inglês e dois em espanhol. Dois e dois. Eu quis testar outros idiomas, mas no fim eu chego à conclusão que o inglês é realmente o melhor, porque acaba sendo o que paga mais e tudo mais, ele é mais escalável também. E aí eu quis testar esse. Praticamente, tipo, os meus canais são do mesmo nicho, eu só mudo o tipo de personagem. Então, se um é homem, eu tenho outro que é mulher, aí eu vou trocando. Eu faço meio uma escala horizontal, assim, do nicho, que eu sei que tá dando muito certo, então eu vou escalar isso até o fim desse mesmo nicho, ao invés de ficar testando vários. Foi o jeito que eu achei, assim. Interessante, gostei. Realmente, isso é uma tecla que o Cassino também bate muito, né? A gente estava falando aqui de como fazer o simples que dá certo, né? Que é a gente, principalmente quem está começando, focar nos idiomas inglês e espanhol, né? Que a gente já Uhum, sabe que pagam bem, né? O espanhol, ele paga. O inglês paga mais que o espanhol e o espanhol paga mais que o português, bem mais, né? Mas sim. assim, fazendo uma comparação, se o RPM do Brasil paga um, o espanhol paga 3, 4 e o inglês paga 10, 12, É, até mais. exatamente. Inglês é imparável. Olha o sorriso da Bruna aí, ela sabe disso, está vivendo isso. Agora, no meio do seu caminho, né? Você teve uma ascensão rápida, né? Nos seus canais, né? Você, em pouco tempo, em pouquíssimos meses, você já estava com canais monetizados. Agora você coleciona agora 4 canais monetizados. Mas eu queria saber, porque tá parecendo para mim que tudo foi muito, muito fácil, que não teve nenhum desafio, né? Mas acredito que não tenha sido assim, que sempre aparece na nossa frente algumas pedras, né? Principalmente quando é alguma coisa nova, como você disse, não conhecia, não sabia produzir vídeos, né? Quero saber de dificuldades, tá? Que você teve. E aí vamos falar de partes técnicas, porque o mental você já gabaritou, já masterizou, né? Eu entendo assim. Falar de partes técnicas dessa produção de conteúdo para o YouTube. Quais foram as suas maiores dificuldades? Ou se você ainda tem alguma dificuldade, assim, algo que você não gosta de fazer na hora da produção, suas maiores dificuldades e até mesmo qual foi um erro seu grande que te custou, que você aprendeu com ele? Dificuldades técnicas, deixa eu pensar mais. Foi mais técnico, assim, foi mais no começo, que eu ficava lutando praticamente contra o chat GPT, né? Ao invés de ter ele como meu aliado, queria quebrar o computador de tanto ódio, assim. Clássico, Principalmente o nicho clássico. de histórias, né? Que ele fica com aquelas histórias malucas e aqueles textinhos, tipo, beleza, vou criar aqui uma história de 20 mil caracteres. Aí ele criou uma história de 3 mil caracteres. Então eu tive muita dificuldade com isso e foi uma coisa que eu até fui resolver há pouco tempo atrás. Eu acho que por eu ter conseguido resolver essa parte técnica, eu consegui criar mais canais, porque era impossível, tipo, com os prompts, né? Eu fui desenvolvendo prompts para falar melhor com ele. Então eu acho que você dedicar um tempo ali no dia a dia para você conversar com ele e treinar ele é muito importante, porque vai te economizar, sei lá, horas e horas e horas de produção. Principalmente se for, sei lá, nichos muitos que dependem muito do roteiro, né? Então, esse foi um ponto que eu tinha muita dificuldade. Outro ponto técnico, caraca, sei, não me vem assim um. Não, Eu tive, Matt Brown. tive recentemente com perda de monetização, essas coisas assim. Sério? Como é que foi isso? Conta pra gente. É, tipo, primeiro aquele negócio quando o YouTube não aprova o canal, então aí eu tive que mandar o vídeo e tal. Aí o meu terceiro canal, que eu não sei se foi porque foi muito rápido, porque passou direto, e aí depois eles mandaram um aviso falando que a, a monetização ia ser desativada. E aí que eu tinha que mandar o vídeo de contestação. Aí eu mandei o vídeo e foi liberado. Mas, tipo, esses foram uns negocinhos chatos que aconteceram assim no meio do caminho, de realmente técnico, assim. Sei lá, aqueles problemas de escolher tema, né? De selecionar, como é que isso vai. Será que isso aqui vai melhor? Tipo, como é que eu escolho o tema?
Eu acho que esse é um negócio que eu acho que é até bom falar, porque muito eu acho que desse sucesso assim tem a ver com conseguir identificar os padrões dos canais que vão muito bem. Então, tem um padrão, sempre tem. Tanto que você pode ver às vezes que tem canais que eles acertam o vídeo e aí em seguida eles vão lá e mudam o tema totalmente. Então, o criador daquele canal, ele não viu o padrão para ele replicar o padrão, sabe? Porque se você replica o padrão do que deu certo, o YouTube vai entregar, é tipo uma bola de neve o negócio. Só que aí o cara vai lá, faz um vídeo com um tema X, aí no próximo ele põe um negócio nada a ver. E aí dá essas quedas, esse negócio fica tipo muito mais difícil você acertar, né, o alvo se você não perceber essas coisas, tipo padrões, o mais importante, eu acho, desse lance de tema, assim, você realmente está atento a isso. Então, se você olha lá um canal que você tem como referência, percebe ali que tem padrões que o cara repetiu, que a pessoa repetiu, e que são esses padrões que provavelmente fazem ele ter sucesso, sabe? Interessante, olha aí essa dica, gente. Perceber padrões, modelá-los, né, replicá-los para o seu canal. Mas assim, gostei. Eu quero aprofundar um pouco nesse tema. Você então diz que encontra padrões. O segredo do seu sucesso é encontrar padrões, replicá-los de forma com sua maestria. Mas como é que você encontra esses padrões? É padrão de roteiro? É padrão de thumb? É padrão de tema? Como é que isso acontece? É mais assim, padrão de tema, que eu acho que o tema ele é muito importante, porque não adianta ter uma thumb muito boa, um roteiro muito bom com um tema que as pessoas não estão interessadas, não vão clicar. Então, eu acho que o padrão do tema, ele é, assim, realmente, tipo, o que me faz ter sucesso todo dia, assim. E quando eu percebo um vídeo muito bom, eu vou lá e replico ele em outros temas, variando daquele meso tema. Tipo, eu não sei se fica muito abstrato, mas é que é realmente ter esse olhar atento para coisas que se repetem. Então, se isso aqui se repetiu, é porque tem alguma coisa nisso que as pessoas se interessam. Então, por que não pegar esse tema e criar um canal só desse tema? Ao invés de ficar pondo vários temas em um canal só, você pega aquilo ali e bota um canal focado naquilo. Olha aí que interessante, gente, a dica que a Bruna deu agora, né? Por que não pegar um tema, abrir um canal só com esse tema, não, esse padrão que você identificou, né? E acredito que você, então, além de detectar esses padrões em canais referência, você também acaba replicando, né? Encontrando dentro dos seus próprios vídeos, os temas que mais deram certo e você replica eles também, né? Uhum. Fazendo algumas variações. Correto? E hoje em dia, então, você que tem 4 canais, como é que você faz? Você ainda continua pesquisando referências para modelar? Você mais se automodela do que modela outros canais de referência? Ou você cria também temas do zero, já entendendo o que o seu público gosta? Hoje em dia é muito difícil eu modelar um canal, mas quando eu vejo um tema novo e que tá quente e eu não pensei, eu modelo. Mas é mais raro, assim. Então, hoje em dia, eu prefiro criar os meus temas do zero e aí eu tenho essa vantagem de ser única ali, né? Não preciso mais ficar modelando muito os outros canais. E o Entendi. ChatGPT ajuda muito também, né? Porque você pode. Eu faço assim, todo final de semana eu pego os vídeos, copio lá os melhores vídeos da semana e mando para ele. Aí a gente faz uma análise junto do que a gente pode testar na outra semana. E aí nisso ele me dá ideias que não estão lá no YouTube. E aí geralmente eu vou mesclando as ideias dele e aí se eu vejo uma lá no YouTube, eu ponho ali também e vou fazendo esses testes. Ou eu gosto disso, de você não deixar 100% do trabalho para o GPT, né? Você botar a sua mão, a sua mente humana ali. Gosto desse caminho que você faz. Agora, você com seus 4 canais, como é que você organiza, como é que é a sua rotina diária? A sua frequência, você posta todo dia nos seus canais, é dia sim, dia não, 3 vezes por semana? Hoje em dia, você está já delegando alguma parte da sua produção ou você faz tudo sozinha? Pode falar para gente?
Então, hoje em dia, eu antes postava todo dia. Eu tinha muito essa crença de que eu tinha que postar todo dia, assim. Só que aí eu comecei a fazer testes e eu vi que tava indo melhor postar um dia sim, um dia não. E aí eu comecei a postar um dia sim, um dia não. Porque se eu fosse postar todo dia, era impossível manter 4 canais também. Tipo, não dava. Então, são basicamente 2 vídeos por dia. Eu vou mudando o dia para ter essa folga, né? Para não ter que fazer 4 vídeos de uma vez. E a minha rotina é tipo assim, eu acordo, aí eu deixo a manhã reservada para o meu mental, para o meu físico, eu gosto de ir na academia, eu gosto de ler, me concentrar. E aí eu começo a trabalhar depois do almoço. Então, depois do meio-dia, eu começo a trabalhar. E aí vai lá, sei lá, às vezes dura 2 horas, às vezes dura mais, se eu tô inspirada, enfim. Mas é bem maleável, assim, porque eu consegui otimizar boa parte do processo também de fazer. Então, às vezes eu faço o roteiro tudo de uma vez, e depois eu gero todos os SRT, aí depois eu edito tudo e por último eu faço a thumb. Então, não fico sempre. Tipo, antes eu fazia o trabalho de uma maneira muito picada, assim. Então, eu fazia um vídeo todo, depois fazia outro, e aí eu demorava muito mais. Você, então, hoje em dia está trabalhando mais com a edição em lote, né, que a gente chama. Aham. De primeiro, depois faz as imagens, né? É. Entendi. Você entrou, né, nesse assunto de imagens, roteiro. Eu queria saber quais são as ferramentas que você usa na sua produção. Fala pra gente, o que que você usa para imagem, para narração, para roteiro, eu sei que é o GPT, né? Mas assim, quais são as outras ferramentas secretas de Bruna Tempinelli? Então, tem o CapCut para edição e geração e a narração. SLT é um site pirata lá, sei lá o nome daquilo, mas é rapidinho, ele gera. E gerar imagem é no Grok, do Twitter, e edição de thumbnail no Canva. No Canva, né? Tudo E simples para gerar imagens, qual ferramenta você usa? no Grok. Ah, o Grok. Cara, o Grok é muito bom. Eu descobri. É, Pô, eu descobri. nossa, é bom demais aquilo. Cara, e ele é tipo ilimitado, né? Ele é ilimitado. Exato. Sinistro, cara. Se não me engano, Você pode criar qualquer imagem lá. É louco, qualquer tipo, não coisa. Isso tem pode ser, isso pode te alegrar muito, até te dar um medo, né? Fala, cara, posso criar qualquer coisa. verdade. Mas, se eu não me engano, o Grok ele é do Twitter, não sei, do Elon Aham, Musk, né? Não é do Twitter? Twitter. Então, galera, dica aí para vocês, mais uma ferramenta, é 0800, você pode pagar também, mas a É, ferramenta 0800 te entrega muita coisa, né? demais, demais. E é muito realista a imagem, então não fica aquelas imagens de cera, sabe? Que às vezes tem assim, fica real. Total. A única coisa que o Grok não faz na lance das imagens, pelo menos eu até hoje não descobri como, é que ele sempre te entrega as imagens no mesmo tamanho, no mesmo formato, né? É, então, Tipo, na exato. dimensão, você não pode escolher a dimensão da imagem. Não. Aí você tem que pegar a imagem, pôr lá no Canva e expandir lá, porque senão fica aquela coisa. Boa, boa. Então vamos recapitular o seu pacote de ferramentas: GPT, Canva, CapCut e o Grok, né? Uhum. O CapCut, se você usa também com as falas, você então usa o Pro, é isso? Você paga o É, CapCut. Boa, boa. aham. Isso aí. Para quem está nos ouvindo agora, quando você paga a mensalidade do CapCut Pro, ele te dá acesso a várias vozes, né, narradas, inclusive muitas do próprio Level Labs, né? É, E você pode configurar as vozes lá, realmente é muito bom. E você vê a diferença nos vídeos, né? Nas vozes, o seu público, você vai perceber a diferença. Se você ainda não usa, não então é paga o CapCut Pro, o melhor. a mensalidade, se não me engano, é R$ 33, algo assim, é bem É. barato. Não, E aquele negócio é muito barato para o que oferece. É incrível. E a legenda também, né? Que ele gera a legenda lá. o CapCut ele é bem completo. Então, dica aí para a galera, se você puder investir no CapCut Pro, vai te otimizar muito, muito, muito tempo mesmo. Mas, Bruna, vamos lá. Falamos de ferramentas aqui, falamos sobre. Começamos aqui a nossa conversa no seu mental. Você tem um mental já masterizado muito forte. Vamos falar agora de dinheiros, né? Camadas de monetização. Você tem o AdSense que você ganha nos seus canais. Eu quero saber se você já trabalha com a segunda camada de monetização, a famosa venda de produtos, porque você tem um background muito interessante de venda, trabalhar com vendas, né? Quero saber se você trouxe isso para os seus canais ou não. Não, ainda não trouxe. É uma das coisas que eu quero explorar aí nesse próximo mês. Porque eu fiquei muito focada em fazer canais e
ficar boa em monetizar. Agora eu quero ficar boa em ganhar realmente muito dinheiro, sabe? Explorar as outras camadas e, sei lá, é infinito, né? Boa, boa. Realmente agora vai fazer aquilo que você comentou, escalar ainda mais, né? É. Uma segunda camada de monetização escala muito mais. Você já tem em mente, mais ou menos, o tipo de produto que você vai colocar nos seus canais? Não, ainda não, nem, não parei para pensar assim ainda sobre. Eu perguntei por quê. Eu também tenho um canal de histórias, né? Eu junto dois subnichos em um só. Eu junto dois subnichos, né? Também, igual você, faço uma misturada aí. Sim. E assim que eu criei o canal, eu perguntei para o ChatGPT dicas de produtos que eu poderia vender. E, por incrível que pareça, eu vendo calendários de 2025 nesse meu canal. E vende, Meu Deus, vai. Eu coloco jura? a temática E do Instagram. compram? Meu Deus. E tem venda assim, Tem tipo? venda, porque eu estudei o meu público, né? Falei, ChatGPT, o público é Aham. tal, gênero tal, idade tal, me dei dicas de produtos, e deu várias, e a que eu achei interessante foi calendário do ano 2025 como temático, né? Do meu canal, do meu subnicho e tudo Sim. mais, e sai bastante venda. Então, às vezes, muitas pessoas vendem nos canais de história e-book, né? De compilado de história, que também sai muito, mas fica também aí de calendários, Nossa. também sai muito, mas óbvio. O meu público, ele é um Uhum. público que está ali a fim de comprar, né? Estudem o público de vocês que faz diferença. Inclusive, você é uma produtora de conteúdo que estudou muito bem o seu público, né? Você encontrou padrões de temas que dão certo, padrões de temas que o público gosta. Agora, você primeiro acha importante, o quão importante, melhor dizendo, você acha que é a pesquisa de público e como você faz, se ainda faz, essa pesquisa de público? É comentários, foram os testes que você faz de vídeos? Como é que é isso? A pesquisa do público que assiste. Para Sim. você poder ali acertar na jugular e ter os seus resultados que você tem. Eu olho muito a idade, o local que as pessoas mais assistem, mas eu fico muito mais focada nos temas que deram certo. Entendi. Então, para você, é que é aquilo, né? O time que está ganhando, a gente não mexe. Então, você se preocupa mais em acertar o tema, né? Encontrar os padrões de temas certos do que estudar o público em si. Interessante. É, eu Interessante. acho que eu acho que agora pensando em outra camada, aí sim eu vou estudar os públicos, mas eu fiquei muito focada em estudar muito bem os temas. Tanto que os temas que eu escolhi, eles são tão certeiros que eu pego o mesmo tema e replico no outro canal. Então, eles são replicados nos meus canais. Só muda realmente o enredo ali da história. Interessante, já fica mais aí dica para a galera que está ouvindo a gente. Agora, já falamos de mentalidade, já exploramos aqui como é a sua rotina, né? As ferramentas que você usa. Agora eu quero falar um pouco de futuro, né? Você agora tem a sua rede de canais, né? 4 canais que você administra até agora sozinha, né? Você comanda tudo. Eu quero saber se você já tem planos, assim, quais são as metas dos próximos 6 meses, um ano. Você pensa em criar mais canais? Você pensa em fortalecer esses 4 canais que você já tem? Por exemplo, acrescentando uma nova camada de monetização? Se você pensa em delegar algumas tarefas da sua produção, o que você tem de planos para daqui para frente? Então, eu tenho uma meta que é fazer 500 mil por mês de maneira consistente. Então, a partir dessa meta, eu vou dissecando e chegando ao ponto. Pode ser uma crença, mas eu acredito muito que para chegar nesse valor, é mais possível, tipo, chegar lá com mais canais do que focar em um canal específico, porque aí eu tenho que acertar muito certo. Tipo, tem que ser um tiro muito certeiro. Então, a ideia é ter mais ou menos ali uns 10 canais até junho. E aí sim conseguir. Vou ter que delegar isso, mas para março, assim, para abril, eu já penso em ter 5 canais, já me rendendo ali por volta de 100, cento e poucos mil, de uma maneira consistente, que não oscile tanto. E aí agora você falou da monetização e me abriu aqui
outro ponto que eu não tinha olhado e realmente eu vou adicionar isso para chegar nesse valor, nessa meta aí que eu tenho. Eu ia perguntar, Mas a ideia é essa, é construir mais canais. mais canais até. Posso mudar a ideia, mas sei lá, por enquanto é isso. Entendi, mais até bater a meta de 500 mil. Isso que eu ia perguntar, se era só com AdSense ou se era agora ou com outras formas também. Bom, com certeza agora, com a segunda camada de monetização, vai estourar aí. E Nossa, do jeito que você manifesta, decide, faz acontecer, daqui a pouco eu vou ter que te convidar de novo para um segundo episódio aqui, vai mesmo. com a thumb Eu 500K vou por bater mês. essa meta, ó, deixei público aqui já. Olha aí, tá manifestado, gente. Quem acredita, escreve aqui no comentário. Bruna vai bater 500K por mês. Eu acredito. Vocês acreditam? Agora, vamos lá. Eu quero muito respeitar o seu tempo aqui, já assim, encaminhando a parte final do nosso encontro, do nosso podcast. De novo, parabéns pelos seus resultados, parabéns por compartilhar com a gente aqui também o seu processo, né? A gente vê que, no fundo, né, não é complicado, não precisa ser complicado, né? É mais simples e por isso que a gente até duvida, né? Poxa, é tão simples, é só isso mesmo, não é verdade? E, bom, no momento que a gente está gravando agora, a nossa equipe de suporte está ativa lá no Discord, né? Nosso suporte que acontece das 9 da manhã às 18 horas da noite. Inclusive, mandar um beijo aqui para nossa galera, nosso time de suporte, incríveis. E as nossas turmas lá no Discord, elas não são divididas, mas existem muitas salas, né? Algumas salas na nossa comunidade, como, por exemplo, a sala geral, a sala de tirar dúvidas, a sala de conquistas e também tem uma sala que eu gosto muito, que é a sala do salto quântico. Todo dia tem algum insight lá interessante, uma tapada, um tapa carinhoso na cara, né? Motivação e tudo mais. E é uma sala que eu gosto muito. E, Bruna, olhando assim agora, né? Sabendo tudo que você passou, as crenças que você superou, né? As metas que você já colocou aí para serem atingidas, o público que assiste a gente aqui, a maioria são pessoas iniciantes. Iniciantes no YouTube, ou até mesmo pessoas que ainda não deram aquele passo de fé que você deu lá atrás em agosto, né? De começar esse projeto, essa alternativa, né? De criação de conteúdo para o YouTube. Eu queria, se você pudesse deixar uma mensagem para a galera, uma mensagem assim, que passar no seu coração, né? Para quem está começando, para quem está com dificuldade no início, está pensando às vezes em desistir, ou para quem ainda não está no game e quer entrar. Essa mensagem vai chegar para todo mundo vai receber a notificação na vida, e essa mensagem vai poder ser ouvida por todo mundo. O que que você falaria? Eu acho que assim, quando a gente está começando, para a pessoa que está começando, ou a pessoa que nem entrou ainda na Channels porque ela tem dúvida, porque ela acha que vai ser só mais um curso e tal, cara, só arrisca, sabe? Arrisca a última vez, porque se der certo, e vai dar certo, o que você vai ganhar é uma coisa que você nem consegue imaginar no momento atual. É, tipo, inimaginável, assim. Então, para quem tem medo de entrar e para quem já tá lá dentro, mas tá muito assim mal, tá duvidando se vai conseguir, porque todo mundo parece que tá conseguindo, menos você, tipo, só tenta mais um pouco, sabe? Tenta mais um pouco e se concentra, se dê um tempo para você também poder errar, poder se encontrar no seu próprio caminho, sem se comparar tanto com os outros, que você vai começar a encontrar suas próprias respostas. E isso é algo que está dentro de você. Ninguém pode vir e te falar e te salvar. Você que precisa olhar para dentro e encontrar isso em você, porque tem uma força gigante aí. Afinal, sei lá, a gente é filho do Criador, né? Então a gente nasceu para criar o que a gente quiser. Então eu acho que a mensagem assim de coração que eu tenho é essa, que eu acho que qualquer um pode criar o que quiser. Basta se permitir, sabe? Se permitir e entender que às vezes não vai ser no tempo do outro, mas que vai ser no tempo que aquela pessoa precisa para se desenvolver e poder contar futuramente a história dela igual todo mundo conta e tudo mais. Então eu acho que é isso. Ah, o incrível, gente. Olha essa mensagem. Então, se você chegou até aqui, escreve aqui no comentário. Eu posso criar o que eu quiser.
se você acredita nessa mensagem. Pode mesmo, pode criar, porque todo mundo fala que não pode criar nada, que ideia não vale nada. Vale tudo, cara. Claro que vale. Se você pode imaginar, você pode criar. É isso. Tipo, não tem como você imaginar algo que você não pode criar, sabe? Se você imagina, se você sabe que existe, então é porque já é seu. Então, sério, é ilimitado. Uau, poderoso isso aí, ilimitado. E Bruna, eu quero agradecer a você mais uma vez por ter, primeiro, parabenizar pelos resultados, né? Com certeza, esse é só o começo da sua jornada, muita coisa boa ainda vai vir daí para frente. Agradecer por ter aceitado o convite, por ter transbordado tanto aqui com a gente. Gratidão mesmo. Muito obrigado. Nossa, eu que agradeço a oportunidade. E obrigada, além do podcast, por tudo que vocês fizeram na minha vida, assim. Vocês foram realmente mensageiros, assim, tipo, foi... Meu, eu tava no nada, sério. Não sei nem onde eu estaria se não tivesse aparecido lá Channels na minha vida. Então, eu vou ser eternamente grata. Mudou minha vida, mudou a vida da minha irmã. Possivelmente vai mudar a vida da minha família, porque agora todo mundo quer fazer, todo mundo tá animado, então eu vou ser eternamente grata realmente a vocês. Você está, então, trazendo a família toda para Canal da Arca, é isso? Todo mundo, né? Vai todo mundo. É isso aí, é dando que sempre. Meu irmão, meu pai, até meu pai, minha mãe, todo mundo. Caraca, e eu tenho certeza que todo mundo vai ter grandes resultados, com certeza, porque a egrégora Sim. aí é forte, a gente percebe de longe. Minha amiga Bruna, muito obrigado. Meu amigo, minha amiga que ficou até aqui o final, muito obrigado pela companhia e até a próxima. Um beijo. Beijo, tchau.